Olá, pessoal, tudo bem? Pessoal, nós estamos iniciando agora em abril, tá? A atividade que vocês da APC, tá? De Geografia. A maioria dos alunos já me conhece, eu sou a professora Nadilene, mas nós temos alguns que estão chegando. E aí a professora quer deixar aqui que eu estou à disposição nas dúvidas de vocês, que a gente pode estar trabalhando junto, tirando dúvidas, procurando conteúdos ou formas de estudo que vai ajudá-los na compreensão. Vamos estar trabalhando sempre de maneira bastante resumida, pessoal. E aí a professora já fala da necessidade de vocês estarem fazendo a parte de vocês na buscas de outros conteúdos, outros links que vocês podem estar ampliando o conhecimento de vocês. A importância que vocês tenham essa ideia já que vocês precisam ir em busca daquilo que vocês às vezes têm como deficiência, não, mas às vezes o aprendizado fica um pouco a desejar, você vê que você pode estar melhorando, então façam umas buscas, procurem outros links, ouçam vídeos, vão atrás de videoaula, qualquer dúvida a professora está aqui, pode me chamar que a gente vai estar trabalhando junto, ok? Nós temos como conteúdo, a gente vai trabalhar como objeto do conhecimento sobre as formas de trabalho no decorrer do tempo, nos diferentes espaços. E a gente usa, então a gente começa quando a gente teve a Revolução Verde, que foi uma outra maneira de trabalhar, e nós tivemos aí a Revolução, aí a gente parte para as revoluções, primeira, segunda e terceira Revolução Industrial. Então, por que, o que tem a ver, professora, a Revolução Industrial com o modo de produção de trabalho? Tem tudo a ver, pessoal, porque a partir da primeira Revolução Industrial há uma mudança total, a gente tem uma mudança no modo de trabalho, né? A gente tem uma mudança nesse modo de produção. Então essa sociedade ela tem uma mudança, o mundo não é mais o mesmo, na verdade, a partir da primeira Revolução Industrial. E essa primeira revolução ela acontece quando? Ela acontece entre os séculos 18 e 19, né? E a gente tem como protagonista dessa revolução a Inglaterra. A gente tem a Inglaterra, por que a Inglaterra? A Inglaterra, pessoal, por quê? Pelo seu acesso marítimo, né, que ele é privilegiado, por abundância de recursos naturais. Então acontece o quê? Eu tenho uma introdução de novas fontes de energia, né, a vapor. Então a gente tem aí a presença do ferro, do carvão e a energia a vapor são as características dessa fase. Acontece a primeira divisão internacional do trabalho, então essa divisão do trabalho muda-se a maneira de trabalhar, porque, pessoal, antes da Revolução Industrial, a gente tinha o quê? O feudalismo. Do feudalismo, a gente passa para a Revolução Industrial. O feudalismo, o que é o feudalismo? Falou feudalismo, a gente lembra de castelos, muros de castelo, então aquele trabalhador, ele vivia ali sob júdice do senhor feudal, que era o dono da terra, e ele dali ele vivia, sobrevivia dali, ali era a vida dele, iniciava e vivia ali. Ele era um artesão, ele iniciava esse modo de produção e ia até o final, né? Então não existia essa divisão do trabalho, por exemplo, se tenho, vou fazer uma camiseta, eu tenho os botões, vai lá, prega só o botão, vai colocar a gola, então não existia, né? O artesão, se ele vai fazer um cinto, ele inicia como ferreiro, até chegar no cinto, ele fez todas as etapas de produção. Diferente, então, quando inicia a primeira revolução. Isso aí vocês já viram, nós vamos estar só fazendo um feedback sobre esses assuntos para vocês, porque depois a gente vai estar trabalhando mais o simuladão mesmo, que é para vocês estarem... Todo o terceiro ano a gente volta os conteúdos para vocês terem lembrança do que estudaram, tá, pessoal? Só que de uma maneira agora passando, só para vocês terem essa revisão. Aí nós temos a segunda Revolução Industrial, tá? Aqui na primeira Revolução Industrial nós temos, então, é importante que vocês, né, tenham na cabeça de vocês guardado, né, qual que era o tipo de energia que era utilizada,
que houve a primeira divisão internacional, né? Nós tivemos a primeira divisão. Nós temos, então, acontece aqui porque se a gente for relacionar por causa do êxodo rural, o êxodo rural, né, que está essa saída com a queda do feudalismo, eu saio do campo e vou para a cidade, ok? Então eu tenho aqui na segunda revolução industrial, tá? Processo é uma mudança no processo de industrialização, né, pós Primeira Guerra Mundial. Eu tenho emprego da eletricidade, né, eu tenho mudança no método de produção, que é o taylorismo e o fordismo. Eu tenho, né, na primeira revolução, era o protagonista quem foi? A Inglaterra. Já na segunda, a gente tem quem? Os Estados Unidos. Aí eu tenho a substituição, então, do carvão pelo aço, pela eletricidade e pelo petróleo. Terceira revolução industrial, até coloquei a imagenzinha aqui para vocês, para que vocês... fechando, pessoal, o nosso trabalho aqui, a gente vai falar sobre a terceira revolução industrial, né, essa mudança que teve. O que a gente tem que guardar da terceira revolução industrial? Que ela acontece a partir dos meados do século XX, né, a partir da década de 50 aí. Aí nós temos o desenvolvimento de uma alta tecnologia nas indústrias, então há um boom na tecnologia. Aí nós temos que lembrar, boom aonde? Aonde? Na robótica, na genética, na informática, na telecomunicação e na eletrônica. Os estudos, né, desenvolvidos nessas áreas acabam modificando todo o sistema produtivo, né, visto que o objetivo era produzir mais em menos tempo. E temos a utilização de outras fontes de energia, né? Continuamos no petróleo ainda, na energia hidrelétrica, mas aí nós temos a nuclear, né, e na eólica. E temos também o desenvolvimento da biotecnologia, ampliando a produção da indústria de medicamento e melhoramento de qualidade, melhorando a qualidade. Lembrando que eu os aconselho a ver vídeos, a ler outros textos, a não ficarem somente nesse material reduzido aqui. E aí é colocado as atividades para assimilação do conteúdo, né? Colocando mais charge, já uso o material do Enem para ajudar, tá? Que vocês já vão, coloquei 2015, 2014, tá, pessoal? Vocês podem ter acesso nas buscas de respostas, mas, pessoal, procurem fazer e depois até busquem se vocês errarem, ver que está errado, ficaram na dúvida, mas primeiro façam sem vocês verem as respostas, tá? Procurem fazer por vocês mesmos para estar dando uma estudadinha e ver o que vocês podem estar aprendendo, fazendo simulado. Pessoal, vejam aqui, ó, aqui quando vocês forem fazer as atividades, lembrar o que é, né? Incorreta, a gente está muito sugestionado às questões que é correta, tá? Aqui, o que é a DIT? Eu fiz o texto para vocês, né? A Divisão Internacional do Trabalho, que é o conceito utilizado para descrever a forma pelo qual se dão os diferentes processos de produção nos países e áreas econômicas. A DIT, então vamos relembrar, aconteceu onde? Primeira Revolução Industrial, né, pessoal? Houve essa mudança. Então, ó, século XV, tá? E ao longo do século XVI. Lembra que a professora falou do período feudal? Então, ali era um tipo de trabalho. Já com a revolução, né, nós tivemos a mudança. Aí nós tivemos a primeira DIT, a segunda DIT aconteceu quando? A partir do século quê? 17, né, pessoal? Aí a terceira DIT, quando acontece a partir da terceira revolução, e aí acontece a consolidação do capitalismo financeiro. E as consequências, né, da DIT para o cenário global. A gente tem o quê? Países, né, a consequência da divisão internacional do trabalho para os países no novo cenário global é que os países subdesenvolvidos não mais são somente o quê? Exportadores, tá? Porque de primeira era sugestionado, seria o quê? Os desenvolvidos, né, os poderosão, são os exportadores, né, e os menos favorecidos, os subdesenvolvidos, são exportadores de matérias-primas. E hoje, né, com esse novo cenário, as coisas não acontecem bem assim. E aí coloca os países, né,
desenvolvidos, subdesenvolvidos, o que são, né? O que, né, para enfrentar as consequências impostas pela globalização. E aí, pessoal, quando a gente fala assim, para enfrentar essas consequências impostas, né, pelo processo de globalização e o avanço do capitalismo, porque o capitalismo ele é cruel, porque ele visa o lucro, ele massifica, então existem os dois lados, né, pessoal? Se a gente for pensar no sistema socialista, se ele fosse bom, porque não tem divisão de classe, seria tudo que a gente queria. Mas não funcionou, não funciona. E o capitalismo, ele é o que? Massificador, né? Ele manda sempre visando lucro, então se eu tenho já um poderio econômico, cada vez eu vou me dar melhor. Então, ele acaba alterando a DIT clássica, né, para a nova divisão internacional do trabalho. E é importante também que, além de investir fortemente na educação e distribuir a riqueza produzida nos países da população, para toda a população. Então, essa nova divisão, ela vai o quê? Investir na educação, vai mexer na distribuição de riqueza por toda a população. E aí, uma lembrança aqui que dos 7 bilhões de seres humanos do mundo atual, mais de 1 bilhão passa por severas privações, ou seja, vive na miséria absoluta, pessoal. Ou seja, mais de 10% da população. A distribuição da riqueza fará com que a crescente população mundial entre em equilíbrio. É o que a gente fala, né? Se a gente for estar pensando, fazer, né, um sonho, uma utopia, que essa distribuição ela seja feita de maneira igualitária e não desigual, a gente vai ter uma população com condições, né, e principalmente oportunidades de uma vida melhor, né, com menos assistencialismo, né, porque nós temos que pensar assim, o que eu tenho de característica de um país subdesenvolvido?